Fala, Fogão! Botafogo e Santos vão se enfrentar pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro em partida a ser realizada nesse domingo no estádio Newton Santos. Eu nem preciso dizer aqui o quão importante é para o Botafogo conquistar a vitória e sair com 3 pontos desse confronto. Afinal de contas, na última rodada, diante da equipe do Vasco, no Clássico, que a gente disputou no Newton Santos também, a gente acabou saindo derrotado e com isso entrou na zona do rebaixamento. E quanto mais tempo você passa na zona do rebaixamento, ou mesmo próximo dela, brigando para não entrar no Z4, pior é para a equipe, para a confiança da equipe, para o moral da equipe, que vai se tornando cada vez mais burocrática, sem confiança, não arrisca tanto as jogadas e acaba ficando mais previsível naturalmente, porque você fica com receio de arriscar, de perder a posse da bola e de repente dar uma oportunidade para o seu adversário. A equipe construir essa confiança com vitórias, com bom futebol, é mega importante. Isso vai ajudar o Botafogo tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Essa vitória que a gente conquistou contra o Vasco no meio da semana, pela partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil, foi muito importante. Importante para o time perceber que a gente pode fazer frente, que a gente pode conquistar a vitória, garantir a classificação. Se a gente encaixa mais uma vitória, 2 vitórias seguidas, agora jogando contra o Santos em casa, isso, claro, vai ajudar mais ainda o time a seguir construindo essa confiança, essa moral. E a ideia de jogo do Paulo Autuori, que vem sendo implementada principalmente desde a partida contra o Corinthians, quando a gente fez um grande jogo na casa do adversário, isso vai se consolidando. Você consolida uma ideia de jogo, os jogadores, o grupo vai comprando cada vez mais a ideia e com toda certeza você começa a unir bom desempenho com resultado. Porque o que tem acontecido com o Botafogo até aqui? A gente tem feito bons jogos, tem tido bons momentos, não apresenta um futebol, sinceramente falando, que merece a zona do rebaixamento, mas não tem conseguido unir o bom futebol, o bom desempenho com o resultado. Na partida contra o Vasco na Copa do Brasil, o desempenho do Botafogo foi abaixo do que a gente apresentou em partidas recentes. Mas no fim das contas, o resultado veio. E nesse momento, sendo muito honesto, o Botafogo precisa do resultado, mesmo que o desempenho não seja de encher os olhos. Claro que se você une uma coisa com a outra, se você consegue apresentar um bom futebol e consegue o resultado, é o melhor dos mundos. A torcida fica feliz porque está vendo o time jogar bem. O time fica confiante porque transformou um bom futebol em vitória. Mas se não der para jogar bem, que a vitória venha. Isso aí é fundamental. O Botafogo não tem mais margem para erro. E fica aqui o destaque. Possivelmente a gente deve entrar contra o Santos com uma equipe mista. E mesmo com um time misto, mesmo que isso se confirme, o Botafogo tem que conseguir a vitória. A gente tem que saber anular os pontos fortes da equipe do Santos e, claro, explorar lá na frente os pontos fracos da equipe da Vila. Eu vou falar aqui sobre esses pontos fortes e fracos, só que antes de mais nada, alguns pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e, claro, naturalmente, convide mais botafoguenses para conhecer o canal, para se inscrever, porque isso vai ajudar o canal a crescer e a enriquecer o nosso debate por aqui. Além disso, se você não for inscrito ainda, se inscreve, o botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, depois ative o sininho para receber todas as notificações. Uma curiosidade aqui sobre esse confronto Botafogo e Santos é que até alguns anos atrás ele costumava ser um confronto bem equilibrado. Historicamente falando, o Santos e o Botafogo ficavam se revezando. Um tinha 2 vitórias a mais, 1 vitória a mais, só que de uns tempos para cá, o Botafogo começou a sofrer muito com a crise financeira. E isso afetou a nossa capacidade de competição. Tanto é que nas últimas 10 partidas diante da equipe do Santos, eles venceram 7, o Botafogo venceu 1 e tiveram mais 2 empates. É um desempenho muito abaixo, vamos combinar. No geral, o Santos hoje tem 10 vitórias a mais que o Botafogo. Isso mostra como o Botafogo vem sofrendo com essa crise financeira e como isso tem afetado a capacidade de competição, de ser competitivo da equipe do Botafogo. Nesse ano, embora a gente tenha um time mais barato do que o do ano passado, acho que todo torcedor do Botafogo concorda comigo que as contratações foram mais assertivas. A gente tem um time titular competitivo, que tem apresentado um futebol interessante e, naturalmente, tem algumas peças, não várias, mas algumas peças ali que podem entrar e ajudar. Eu espero, claro, que a gente possa continuar seguindo numa crescente, que a equipe do Botafogo saiba implementar o seu futebol dentro de casa, mesmo sem a presença da torcida, que a gente sabe, a nossa presença no Newton Santos faz diferença. Prova disso é que sem a presença do torcedor, o Botafogo já perdeu 2 vezes no Newton Santos.
né, e não perdeu fora de casa. Fica aqui esse dado curioso. A gente não perdeu como visitante, mas perdeu 2 vezes jogando dentro de casa. O que acende o sinal de alerta para esse jogo contra o time do Santos. É mais um time aí que vem na nossa casa tentando fazer algum estrago. Mas o Botafogo, conforme eu disse, não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória. Tem realmente que saber anular os pontos fortes do time deles e, claro, explorar os pontos fracos. E é sobre isso que eu vou falar agora. Os pontos fortes, começando, né, como de praxe, destacando aquilo que a equipe adversária tem de positivo, para a gente poder saber de que maneira o Botafogo tem que se comportar na fase defensiva para poder buscar essa vitória. O primeiro ponto que eu quero comentar sobre a equipe do Santos são os destaques individuais, começando pelo gol. O João Paulo, goleiro do Santos titular nesse momento, substituiu o Everson, que foi vendido pelo Santos para o Atlético Mineiro, e o João Paulo tem dado conta do recado. Tem feito partidas muito interessantes, defesas difíceis, realmente tem sido um destaque até aqui. Em várias partidas que o Santos disputou, o João Paulo fez defesas bem impressionantes, e isso naturalmente vai dando confiança para o goleiro. Goleiro, que é uma posição fundamental do futebol, quando o cara tá com confiança, começa a pegar até pensamento. Então a gente precisa estar muito atento para não ficar chutando bola no gol do Santos de qualquer maneira para facilitar o trabalho dele. Tem realmente que saber finalizar para poder dificultar a vida do João Paulo. Outro destaque aqui da equipe do Santos é o Lucas Veríssimo, todo mundo sabe disso, excelente zagueiro. Muito melhor zagueiro, por exemplo, pelo menos no meu entendimento, do que o Luan Pérez, que contra o São Paulo, inclusive, cometeu um erro ali na saída de bola que é brincadeira. É o tipo de erro que deixa qualquer torcedor de cabelo em pé muito, mas muito irritado. Se fosse um jogador do Botafogo cometendo a falha que o Luan Pérez cometeu diante do São Paulo, tentando sair jogando e perde a bola para o atacante, eu ia estar muito pé da vida, com toda certeza, e tenho certeza que a torcida do Santos ficou muito irritada com esse lance. Afinal de contas, foi determinante para o resultado do Santos contra o São Paulo. O Santos empatou em 2-2 na Vila Belmiro, começou perdendo um clássico, a gente sabe que começar perdendo, principalmente um clássico, é bem complicado. No meio de campo, o Santos tem como destaque o Diego Pituca e o Sanches, mas ambos os jogadores não estão vivendo um grande momento. O Sanches, inclusive, tem sido bem criticado por parte da torcida, porque ele não está conseguindo apresentar aquele futebol que todo mundo sabe que ele é capaz de apresentar e que no ano passado foi grande destaque, né? O Sanches, a gente sabe, é um ótimo jogador e em 2019, como jogou no meio de campo do Santos. Realmente foi um cara que fez a diferença, mas nesse momento não tem vivido uma boa fase. Só que o Cuca, conforme a gente bem sabe, quando insiste num jogador, quando gosta de um jogador, o Cuca dificilmente tira o cara do time. Então, mesmo não vivendo um bom momento, mesmo sendo criticado por parte da torcida, o Carlos Sanches continua sendo titular. É aquela história, nessa partida contra o Botafogo, pode ser que os jogadores sejam poupados, alguns acabem não atuando, mas, de modo geral, Pituca e Sanches são titulares do meio de campo do Santos. Outro jogador aqui que merece muito destaque, já falando dos caras que jogam mais adiantados, é o Soteldo, que ainda bem não joga contra o Botafogo, tá suspenso o venezuelano. Todo mundo sabe da qualidade do Soteldo, um baixinho bem enjoado, difícil de marcar, driblador, parte pra dentro. Certamente daria muito trabalho para a defesa do Botafogo. Ele que jogaria em cima do Kevin pela direita, e a gente sabe que o nosso lado direito da defesa é um ponto falho. A gente precisa melhorar essa marcação pelo corredor lateral, principalmente o corredor lateral pela direita, em cima do Kevin, justamente para evitar qualquer tentativa de jogada do Santos, que gosta de explorar os corredores laterais, diga-se de passagem, e vou comentar isso aqui mais adiante. Outro jogador que, claro, merece todo o destaque aqui, que tem sido a válvula de escape dessa equipe do Santos, é o Marinho. Como tem jogado bola o Marinho. E o Marinho já deu muito trabalho para o time do Botafogo no ano passado. A gente tem que lembrar disso. Essa história de minimício aleatório e tal, começou com o Marinho fazendo gol no Botafogo. Então a gente precisa estar muito atento para evitar que o Marinho tenha liberdade para fazer as jogadas que ele gosta de fazer. Principalmente de trazer essa bola para dentro e chutar em direção ao gol. O Marinho tem um bom chute, pega bem de fora da área, um chute potente, com direção, então é um cara que realmente a gente tem que ter muito cuidado. O Marinho que deve atuar ali pelo lado do Vitor Luiz tem que estar muito atento ao jogador, para não deixar o cara deitar e rolar em cima da nossa defesa. Esses são os grandes destaques da equipe do Santos, mas você repara aí que nem tudo são flores. O Soteldo não joga, está suspenso, e o Sanches, embora deva ser titular, não está vivendo um bom momento. Tanto é que o meio do Santos não tem conseguido trabalhar bem essa bola. Na fase ofensiva, o Santos tem tido muita dificuldade de trabalhar por dentro.
Vira e mexe, o Santos tenta atacar os seus adversários chegando pelos corredores laterais. A bola circula de um lado para o outro, vai para cá, vai para lá, mas acaba caindo nas pontas, ou com o Marinho de um lado, ou com o Soteldo. Como o Soteldo não joga, possivelmente o Marinho vai ser ainda mais acionado. Tem sido o cara do time do Santos, tem jogado muita bola, e quando o bicho tá pegando, o que qualquer time faz? Joga a bola no cara que está se destacando. Então o Marinho deve ser muito acionado nessa partida contra o Botafogo, caso ele atue, né? A gente nunca sabe. Tem sido uma caixinha de surpresa as escalações, né? A gente às vezes acha que o time vai entrar de um jeito, daqui a pouco chega e entra de um jeito totalmente diferente. Então, se o Marinho for titular, certamente a equipe do Santos vai acionar bastante o jogador, vai buscar bastante o Marinho, porque realmente ele tem feito a diferença. Tem feito gol de falta, gol de fora da área, gol de dentro da área. É um cara que tem dado muito trabalho para todos os adversários. Lá do lado esquerdo, talvez atue o Arthur Gomes. Parece ser um cara que não tem medo de partir para dentro da marcação, mas vamos ver aí o que o Cuca vai aprontar. Certo mesmo é que esse time do Santos gosta de explorar os corredores laterais, justamente por ter essa dificuldade de trabalhar por dentro. Eles que pelo meio tem o Alisson, o Pituca e o Sanches. Sanches em má fase, se tivesse em boa fase, certamente seria o maestro desse time, conforme foi em 2019, mas nessa temporada, não estando num bom momento, essa bola pouco tem circulado ali pelo corredor central. É muito mais fácil você ver o Santos chegando com os dois laterais, apoiando ali junto dos pontas, justamente para tentar fazer uma jogada de ultrapassagem, fazer essa bola por elevação nas costas do lateral. Enfim, corredor lateral realmente tem sido bem explorado pelo time do Santos. E o Botafogo, que apresenta dificuldade na hora de fechar o seu corredor lateral, nessa partida vai ser muito, mas muito importante mesmo que a gente não deixe os corredores laterais abertos. Principalmente porque, além dessas finalizações de fora da área que acabam surgindo dessas jogadas pelos corredores laterais, porque o Marinho, quando recebe essa bola pela direita, ele vai pegar essa bola, ou ele vai dar para o lateral que vai estar passando, justamente para tentar levar a bola na linha de fundo, ou ele vai trazer para o meio e vai tentar fazer esse cruzamento, jogando lá no meio da área, ou bater direto para o gol. Se o Marinho tiver espaço para poder fazer esse cruzamento, a nossa defesa tem muita dificuldade com cruzamento na área. Todo mundo sabe disso. Tá careca de saber que o Botafogo toma muito gol assim, tá? Dos 11 gols sofridos pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, em 6 oportunidades a jogada nasceu de cruzamento. Então o Santos, que gosta de fazer essa jogada, quando o Soteldo joga, vira e mexe, ele faz isso, né? Ele tá lá na ponta, traz a bola pra dentro e aí cruza essa bola, né? Fazendo aquela curva por fora assim. A mesma coisa o Marinho, porque tanto o Soteldo joga do lado invertido quanto o Marinho. Quando traz essa bola pra dentro e cruza, essa bola teoricamente vem de frente para a zaga, mas dependendo do posicionamento dos atacantes, é uma bola extremamente perigosa, porque se o cara vem de frente para o gol, ele pega essa bola já indo em direção ao gol, o que aumenta a velocidade, a potência com que você consegue acertar o cabeceio, e aí fica muito difícil para o goleiro conseguir fazer a defesa. Então o Botafogo precisa fechar corredor lateral. Os laterais do Santos vão apoiar, os pontas vão tentar fazer jogadas por ali também, e a gente precisa dobrar a marcação, fazendo pressão no homem da bola e prestando atenção em quem vai buscar fazer a infiltração. Então a gente precisa muito, mas muito mesmo, concentrar nessa marcação, evitando o cruzamento e também as finalizações. Finalização de fora da área, inclusive, que não é só o Marinho que tenta, tá? O time do Santos, de modo geral, em todas as partidas que eu pude observar, eles tentam arriscar chutes de fora da área. Então o Botafogo também precisa estar atento a isso. Quando você tem bons batedores de média e longa distância, não dá para você ficar deixando a equipe adversária arriscar a todo momento. Seria um equívoco do time do Botafogo. A gente precisa fechar os espaços à frente da nossa grande área, justamente para a gente diminuir a possibilidade do Santos arriscar esse chute de média e longa distância. Eles sempre estão buscando fazer esse tipo de finalização. Então, se a gente sabe que é uma arma da equipe adversária, que a gente trabalhe para anular qualquer possibilidade de um chute ali do meio da rua. Tudo bem que a gente tem bons goleiros, mas é aquela história. Quando a bola pega na veia, amigo, é muito difícil do goleiro conseguir fazer a defesa. Então, por via das dúvidas, fechemos ali o corredor central, o corredor interno, não deixe trazer para dentro para tentar o chute, não deixe fazer uma tabela curta ali na frente da nossa grande área, que é uma tentativa que o Santos vira e mexe faz para poder chegar à finalização. O jogador traz a bola, toca para quem está de costas para a defesa, fazendo o pivô. Esse cara simplesmente recebe a bola e devolve para o jogador que deu o primeiro passe, fazendo a triangulação, a tabela básica. E aí você consegue fazer o quê? A finalização em boa condição de fazer o gol. Então o Botafogo também precisa estar atento a isso. Questão de finalização de fora da área são algumas as maneiras que o Santos tenta fazer.
seja trazendo da ponta para o meio, seja fazendo essa triangulação, essa tabela aqui na frente da área, e a gente precisa prestar atenção. Quanto menos chance o Santos tiver de chutar em direção ao gol do Botafogo, menores são as possibilidades da gente sofrer o gol. Então, esse daqui é realmente um aspecto bem fundamental para o Botafogo não sofrer gol para a equipe do Santos. Já um outro aspecto a respeito dessa construção do Santos é a bola parada. O Santos tem bons batedores e por isso mesmo o Botafogo não pode fazer falta perto da área. Esse é um ponto fundamental, a gente sabe que bola parada decide as partidas e o Santos tem bons batedores, Marinho, Sanches. Você pode ter aí eles batendo a falta e fazendo gol. Contra o Vasco, inclusive, o Marinho fez um belíssimo gol de falta. Já contra o São Paulo, contou com a ajuda do Volpi, que falhou. Resolveu abrir a barreira, o Marinho bateu uma pancada, pegou um efeito ali a bola que o Volpi simplesmente entregou o gol. Verdade seja dita, foi uma grande falha do goleiro do São Paulo, mas isso não tira o mérito do Marinho, que resolveu arriscar lá de longe, acertou um chutaço e o goleiro entregou. Enfim, mérito pro Marinho, falha do Volpi, ele não tem nada a ver com isso. O fato é que o Botafogo não pode fazer essas faltas perto da grande área. É fundamental que na hora da gente fazer a nossa compactação defensiva, de dar o bote para roubar essa bola no campo de defesa, o Botafogo saiba dar o bote na bola. Não faça falta, porque se fizer, o Santos vai levar perigo. Já na fase defensiva, o Botafogo não só pode, como deve saber explorar alguns pontos fracos que essa defesa do Santos tem apresentado ao longo das últimas rodadas. E o primeiro que eu quero destacar é a finalização de média e longa distância. Por que os times adversários têm tentado tanto o chute de média e longa distância contra a equipe do Santos? Pelo simples fato de que a marcação do Santos ali próximo da sua grande área não é tão em cima assim. Eles não reduzem os espaços, a equipe adversária encontra a possibilidade de arriscar de média e longa distância, e isso aconteceu em várias ocasiões. Aconteceu contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Ceará, contra o Olímpia, contra o Atlético Mineiro, enfim, em várias partidas as equipes adversárias tiveram espaço para arriscar esse chute de média e longa distância. E não só isso, eles arriscam esse chute principalmente numa falha da equipe do Santos também, que é quando eles afundam o time dentro da grande área. Quando o Santos precisa fazer a sua recomposição defensiva, vira e mexe a linha de defesa do Santos, entra dentro da grande área. Quando isso acontece, os jogadores que vêm de trás têm total liberdade para receber essa bola, por exemplo, que vem da linha de fundo. E essa bola chegando, uma jogada aqui que eu posso dar um exemplo, é a jogada do Caio Alexandre contra o Vasco, que a gente teve a possibilidade logo no começo do Clássico pelo Campeonato Brasileiro, onde o Nazário chegou na linha de fundo e cruzou para trás, e o Caio Alexandre, entrando na grande área do Vasco, chutou livre, totalmente livre. Isso pode acontecer também contra o time do Santos, porque eles afundam a linha de defesa. Afundando a linha de defesa e não prestando atenção em quem vem de trás, isso abre espaço para esse tipo de finalização. Contra o Palmeiras, por exemplo, o Santos sofreu gol assim. O time do Santos entrou muito dentro da grande área e o Patrick de Paula estava sozinho, completamente livre na entrada da grande área. Ele chegou, fez a finalização sem chance de defesa para o João Paulo, que é um ótimo goleiro, conforme eu já destaquei aqui. Mas não é só isso que a equipe do Santos concede de espaço aos seus adversários. Eu quero destacar aqui também o espaço que acontece no corredor lateral. Como os laterais do Santos buscam fazer o apoio, vira e mexe, a equipe adversária tem espaço nas costas desses laterais para poder puxar o contra-ataque. Isso aconteceu muito, por exemplo, contra a equipe do Galo. O Atlético Mineiro, que tem um tipo de jogo muito incisivo, vai muito à frente, pisa no campo do adversário com 6, 7, 8 jogadores até, dependendo da situação. Então a gente sabe que é um time que vai muito à frente. E o Santos, quando tentava atacar, ele dava esses espaços, permitia que a equipe do Atlético Mineiro buscasse explorar as costas dos dois laterais. O Botafogo também tem que saber fazer isso. Quando o Santos estiver com a posse da bola, tentando agredir o Botafogo, é saber sair muito rápido nas costas dos laterais. E por que eu falo sair rápido pelos lados do campo? Porque quando a gente conduzir essa bola pelos lados do campo, a gente pode ter essa jogada de elemento surpresa, o cara vai na linha de fundo, aí você cruza para trás, tem alguém chegando. A gente pode explorar também uma jogada de cruzamento com o Matheus Babi. Eu sempre destaco aqui a questão do Matheus Babi ter 1,90, ter boa impulsão, ser bom no jogo aéreo. Então é também uma maneira da gente buscar chegar ao gol, né, conseguir construir a jogada pelo lado para poder cruzar essa bola para o Matheus Babi. É uma outra forma. Enfim, são maneiras que a gente vai ter que buscar de entrar dentro da defesa do Santos. Defesa essa que apresenta uma grande dificuldade num tipo específico de jogada que eu vou comentar agora aqui. Quando a defesa do Santos precisa fazer a recomposição, eles estão voltando para a defesa e o time adversário tem a posse da bola,
vira e mexe, e isso aconteceu em várias partidas, vira e mexe, se algum jogador entra como elemento surpresa no meio da área do Santos, né, fazendo essa infiltração pelo meio da zaga, em vários momentos esse jogador recebe a bola livre, em condições de chegar na cara do goleiro. E qual é o jogador do Botafogo que faz esse tipo de movimentação? O Caio Alexandre. Fez isso contra o Atlético Mineiro, foi assim inclusive que ele fez o gol. Ele saiu lá do campo de defesa, foi acompanhando a jogada e no fim acabou fazendo o gol do Botafogo, né? Num cruzamento do Matheus Babi, que ele faz a jogada, cruza pro meio e quem chega batendo ali é o Caio Alexandre. Então esse é o jogador do Botafogo que pode fazer esse tipo de jogada. Não só fez contra o Galo, fez isso contra o Corinthians, fez isso contra o Vasco, enfim. Em algumas ocasiões, o Caio Alexandre faz essa projeção. Ele pode repetir isso contra a equipe do Santos. E justamente se ele fizer essa movimentação, o Botafogo pode explorar como isso? Um passe por elevação, uma bola enfiada, um cruzamento. É o tipo de jogada que o Santos tem tido muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Em várias ocasiões, a equipe adversária buscou agredir a equipe do Santos dessa maneira e teve êxito, certo? Teve êxito em conseguir construir bem uma grande oportunidade. Esse aqui é um ponto que eu estou destacando porque realmente pode fazer a diferença se a gente souber chegar na defesa do Santos dessa maneira, sabendo explorar essa recomposição lenta e que não presta atenção, esse talvez seja aqui o grande detalhe. Não é só o fato da recomposição ser lenta, é o fato também da recomposição ser lenta sem prestar atenção em quem vem de trás. Em vários momentos você dá para perceber, a equipe do Santos, quando faz a recomposição defensiva, eles buscam fazer a recomposição prestando atenção no homem da bola, mas esquecem quem está vindo de trás. Um exemplo muito nítido aqui foi o gol do São Paulo, no clássico na Vila Belmiro. O jogador do São Paulo começou a jogada no meio de campo, tá? Ele abriu a jogada e partiu em direção à área. A defesa do Santos estava se reorganizando, tá? E não prestou atenção nesse jogador do São Paulo, que foi quem iniciou a jogada, o tal do Sara, se eu não me engano, que ele iniciou a jogada e chegou sozinho, livre, mas totalmente livre, para fazer o gol. Foi ele que iniciou a jogada. Ele deu o passe abrindo e partiu. Quando ele parte, ninguém olhou para ele. E isso acontece muitas vezes. E o Caio Alexandre tem a capacidade de fazer isso. O Patrick de Paula também fez isso no clássico Palmeiras e Santos. Ele deu a bola no William e foi avançando, ninguém olhou para ele, a defesa do Santos afundou dentro da área, o William devolveu pro Patrick de Paula, que chegou batendo e fez o gol. Então é um tipo de jogada que a defesa do Santos tem falhado. E também tem falhado na saída de bola. Muitas vezes, quando o adversário sobe a linha de defesa, tentando pressionar a equipe do Santos lá em cima, eles têm errado o passe. E quando erra esse passe, eles dão a possibilidade para o adversário tentar explorar, tentar chegar ao gol. Contra o Vasco, por exemplo, mal tinha começado a partida, o Santos erra o passe, o Cano pega a bola e já chuta e bate no travessão. Esse aqui é só um exemplo, mas tiveram também outras partidas. Teve o erro do Luan Pérez contra o São Paulo, teve o erro de um outro zagueiro que eu não vou me lembrar agora, mas que deu o passe no pé do jogador do Atlético Mineiro, gerando um contra-ataque para o Atlético Mineiro, que naquela ocasião, se não me falha a memória, já estava com um jogador a menos. Foi um passe bobo, mas muito bobo. O cara tinha a bola dominada, a equipe do Atlético Mineiro postada na defesa, o jogador do Santos foi dar o passe e ele entregou a bola no pé do jogador do Galo. Então assim, foi um erro muito, mas muito bobo. E isso acontece em vários momentos na equipe do Santos. Se o time adversário posiciona bem suas peças, limitando essa linha de passe aqui da defesa do Santos, em alguns momentos eles podem acabar errando. E aí o Botafogo tem que fazer o quê? Tem que saber pisar no campo do Santos. Se a gente sobe a nossa linha de marcação, faz a pressão no homem da bola de maneira correta. Não deixa fazer essa pressão tardia. E o que seria essa pressão tardia? O cara vai receber o passe e só quando ele já recebeu o passe você vai correr em cima dele. Se fizer dessa maneira, vai fazer errado. E aí dá campo pro Santos sair jogando com tranquilidade. Agora, se o cara tá para receber o passe e você já tá chegando nele, você cortou ali a possibilidade dele sair com tranquilidade. E aí muitas vezes vai forçar a equipe do Santos a fazer o quê? A fazer a ligação direta defesa-ataque, que é uma crítica que a torcida do Santos tem feito ao time, justamente porque o meio de campo do Santos não tem conseguido fazer essa bola chegar com qualidade, sendo trabalhada ali com mais calma. Em diversos momentos existe essa ligação direta defesa-ataque, justamente porque o meio não está funcionando. Então se a gente pisa no campo de defesa do Santos, consegue tirar o espaço deles, certamente vamos ter a possibilidade de cortar a linha de passe, de tentar roubar essa bola com o Santos tentando sair para o jogo, e isso com toda certeza vai criar dificuldades
para a equipe do Peixe. Enfim, Fogão, se o Botafogo quiser sair com essa vitória, é importantíssimo a gente explorar esses pontos falhos da equipe do Santos. E além disso, a gente também precisa ser capaz de trabalhar essa bola com toques rápidos, subindo de maneira compacta, para ter um bom número de jogadores no campo de ataque. Se a gente conseguir trabalhar essa bola com toques rápidos, movimentação, subindo de maneira compacta ao ataque, ou seja, subindo com 5, 6 jogadores, para justamente fazer essa construção e chegar com perigo, quanto mais rápido a gente tentar entrar na defesa do Santos, melhor. Essa é a realidade, tá? Porque toques rápidos, movimentação, vai colocar os nossos jogadores em condições de balançar as redes. O que não pode acontecer é o Botafogo ficar num jogo burocrático, tocando de um lado para o outro, não conseguindo fazer nenhum tipo de infiltração, com pouca movimentação, porque isso vai facilitar o trabalho defensivo deles. O Santos dá espaços que o Botafogo pode saber explorar. E sabendo construir, subir dessa maneira, buscando fazer uma linha alta na marcação, uma pressão para tirar a linha de passe ali inicial e tentar recuperar essa bola, fazendo finalização de fora da área, aproveitando a marcação mais espaçada que o Santos acaba muitas vezes fazendo na frente da sua grande área, ou mesmo explorando as jogadas pelos corredores laterais, nas costas dos laterais que acabam apoiando bastante e aí deixam lá atrás desprotegido, a gente tem a possibilidade de chegar ao gol. E mais importante, quando a gente fizer essa construção da jogada e chegar na cara do goleiro, não pode simplesmente chutar de qualquer maneira. O Botafogo tem que saber ter a paciência e a tranquilidade para fazer o gol. Porque não pode a gente ficar repetindo aquele padrão. Apresenta um bom futebol, um bom desempenho, cria boas situações, mas não converte. Agora acabou a margem de erro. O Botafogo precisa converter as oportunidades que criar. E você, Fogão, tá confiante para essa partida? Acredita que o Botafogo pode vencer o jogo? A gente precisa dessa vitória. Qual é o seu palpite para essa partida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e, naturalmente, se ainda não for inscrito, se inscreve, o botão tá logo aí abaixo, clica no sininho para receber todas as notificações, porque dessa maneira você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.